Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de março de 2024 e na sequência a gente conversa também sobre os filmes. Não teve séries este mês, né? Que nós assistimos durante o mês de março também. Enfim, vamos lá, gente. Mangá. Para variar, eu só consegui ler um volume do Lobo Solitário. Será que eu consigo terminar Lobo Solitário em 2024? Fica o questionamento, acredito que sim. Gente, chegamos a um ponto da história em que né, a gente sabe que o clímax está se aproximando. Então, nós temos aqui neste volume 22, um dos volumes mais impressionantes que eu já li até o momento. Então, nós temos o Retsudo levando, né, numa caçada final aí ao lobo solitário, os últimos homens de Yagyu, porque já acabou tudo. Todos os recursos já foram utilizados, né? Ele já perdeu familiares, ele já perdeu filhos, né? Nessa busca incessante pelo lobo solitário. E acabou o recurso financeiro também, né? Porque ele já tinha contratado alguns bandos aí, né? Para irem atrás do nosso amigo Itogami. E repare que está tudo acontecendo em meio a uma tempestade tenebrosa. Mas não tem jeito, eles precisam seguir as pistas aqui do lobo solitário e tentar encontrá-lo. E ele vai, né? O Retsudo aqui junto com o seu resto de bando, né? Vai realmente encontrar aí o lobo solitário no meio do caminho. E aí, meus amigos, o que se desenvolve é uma batalha daquelas. Gente, esse mangá é um espetáculo. Um dos melhores mangás de samurai que eu já li na minha vida. E olha que mangás de samurai são os meus favoritos, não tem jeito. Então, essa batalha vai se desenvolvendo aí no meio dessa tempestade terrível. Você tem aí até o garotinho, né, o filho da Igoro, né, do Itogami, também precisando tentar ajudar o pai ali no meio da batalha e consegue. Mas, gente, é sempre uma dificuldade tremenda aqui nessas batalhas em que o Daigoro está. Então, sempre tem aquele momento em que o Daigoro vai se perder. Então, isso fica um pouco repetitivo, realmente, mas a gente sabe que o garoto vai conseguindo se virar cada vez mais. Então, ao longo dos 22 volumes que a gente já leu até o momento, quer dizer, que eu já li até o momento, vocês já terminaram o Lobo Solitário há muitos anos, não é mesmo? Então, ao longo desses 22 volumes, em todos os momentos em que houve uma batalha em que o Daigoro estava presente e ele cai, né, fica lá ferido, vai desmaiar, enfim, ele será ajudado de alguma forma e ele vai se virar de alguma forma. O interessante é que no começo desse mangá, ele era um menininho de, sei lá, 3 anos de idade. Aqui ele já está um ano mais velho, mas enfim, você vai vendo como ele vai conseguindo se virar de jeitos diferentes, né? Ele vai amadurecendo ao longo deste mangá. O bacana aqui não é apenas acompanhar como ele ensina o filhinho e como ele vai se desviando destes homens, né, que estão ali para matá-lo. E também, ao mesmo tempo em que ele precisa trabalhar, né, ele precisa manter o filho, então ele vai trabalhando também como matador de aluguel, digamos assim, mas ele só aceita serviços que ele considera corretos. Como matador do governo lá, né? Porque a gente sabe que a história toda começa com isso, né? Ele tinha essa função no governo e era uma função que, né, todas as famílias de clãs importantes ali no Japão tinham interesse em ter alguém seu ali naquela posição. Então, mesmo, né, ele traz essa questão de honra desde aquela época. Então, os assassinatos que ele cometia a mando do governo sempre tinham a ver assim com uma parada, era tudo muito bem analisado. Portanto, na medida do possível, ele era um cara correto. Então, quando ele se desvencilha, né, ele vai ser traído, vai se ver nessa situação em que ele precisa fugir, ao mesmo tempo em que ele precisa criar o filho e precisa também se vingar, porque afinal de contas, esses clãs aí importantes e tal tinham se juntado para matar a família dele. E ele também é que ele escapa com a criança, mas enfim, essa vingança precisa ser cumprida também. Então, você tem tudo isso acontecendo. Mas uma coisa que é bacana de acompanhar também nesse mangá é o amadurecimento do menininho. Então, aqui, por exemplo, vai acontecer de novo. Em meio a toda essa desgraceira aqui dessa batalha no meio dessa tempestade, o garotinho vai se perder do pai mais uma vez. Mas a gente sabe, né, conforme a gente já vem lendo aí nos últimos volumes, que em algum momento eles vão se reencontrar. Para variar, a gente sabe que o Itogami vai, né, matar geral aí. Este último exército
formado pelo Retsudo. Vai haver um embate dos dois, mas enquanto este embate entre os dois está acontecendo, e aí é aquela coisa de você achar que agora eles vão resolver aquilo ali, mas né, no nosso caso a gente sabe que o mangá já está completo, nós temos aí mais 5 volumes pela frente, pelo menos. Então não, a coisa não vai ser resolvida ali. Vai haver uma interrupção na luta entre os dois, porque um morador local está desesperado. O que aconteceu? No meio da bagunça toda, alguém, vamos dizer assim, deixou a comporta de a barragem mesmo, de uma represa, né, ser aberta. Então, assim, a cidade está absolutamente inundada e eles precisam da ajuda desses dois. Enquanto isso, o garotinho está perdido por aí, enfim, mas já parou de chover, inclusive, mas os dois vão precisar ter um momento de trégua para ajudar aquela população. E eles aceitam este momento de trégua e eles vão trabalhar juntos ali para ajudar, né, o pessoal daquela cidade. Só lembrando que o Itogami deve ter, sei lá, seus 40 anos e o chefe do Yagyu, né, o Retsudo, já é um senhorzinho, não sei se dá para vocês verem aí, barbudo, né, cabelo branco, ele só tem um olho, né, ele perdeu um olho aí no meio do mangá, né? E eles estão atravessando essa inundação ali, salvando alguns objetos importantes. E aí o narrador vai dizer o seguinte, ó, nenhum samurai teria essa determinação. É admirável um homem como ele conseguir resistir por tanto tempo mergulhado nessa água gelada. Tem isso também, né? E aí ele diz, não é algo que um humano comum possa suportar. E o Ito responde, está insinuando que não somos humanos? E o senhorzinho responde, exato. Você é um lobo e eu sou um tigre. Continuemos. Então é isso. Eles estão numa trégua, eles estão trabalhando juntos, mas a gente sabe que a qualquer momento os dois vão precisar retomar aquela batalha. O Ito chega a salvar o Retsudo num dado momento. Gente, este volume é um espetáculo à parte, eu diria, um dos melhores volumes que eu li aí nos últimos tempos. Ele se chama Luz sobre Rio de Sangue. Sério, você aí que ainda não leu o Lobo Solitário, está começando agora, quando você chegar ao volume 22, você vai lembrar de mim. Que espetáculo! Na sequência, pessoal, eu recomecei aqui um projeto muito antigo deste canal, que era o da leitura completa de Sandman, meus amigos. Vamos ler Sandman, é isso aí. Uma história por mês, tá bom para vocês? Essa aqui é a minha edição gringa, né? Mas a edição brasileira eu acho que tá mais fácil de ser encontrada hoje em dia. A gringa é toda caprichadona assim mesmo, eu vou tentar mostrar para vocês. Vem neste box, faz muito tempo que eu tenho isso aqui, gente, eu não faço a menor ideia de como esteja o preço hoje em dia, mas era coisa de, sei lá, R$ 80 na FENAC. Então, eu me lembro de ter começado a fazer essa coleção comprando esses volumes em loja física e depois eu realmente parti para a Amazon gringa na época. A gente não tinha Amazon no Brasil ainda. Então, é aquela edição encadernada, né? Numa imitação de couro. O negócio foi feito para durar mesmo e eu já li e reli isso aqui várias vezes ao longo desses últimos 15 anos. Vamos botar aí. Realmente essa encadernação aqui foi feita para durar. Tem fitilho aqui também. Para quem não sabe, Sandman é uma das minhas HQs favoritas de todos os tempos. Eu acho isso aqui um espetáculo. E não, eu não vi aquela série, nem vou ver, tá? Se vocês quiserem me dar spoiler da série, fiquem à vontade. Então, eu li este mês, né, a primeira história do encadernado número 1. A história se chama Sleep of the Just. Deixa eu achar aqui a página que temos o título. É a história que apresenta o Sandman do Neil Gaiman, né, pra gente. O Sandman já era um personagem que já existia, ele tinha outras características. Aqui você vai ver também um pouquinho do Sandman anterior. Ele usava uma máscara, ele usava um gás que fazia as pessoas dormirem. Ele era um cara normal, tá? Mas aí o Neil Gaiman veio e criou, né, acrescentou mitologia a esse personagem, né? E ele é o Morpheus, né? De qualquer forma, né, o Neil Gaiman reestruturou esse personagem antigo. E, gente, não tem jeito. Para mim, Neil Gaiman se resume a Sandman, tá? Ele é o roteirista, tá? Diga-se de passagem.
E os livros dele são muito aquém do que ele fez aqui, vocês me desculpem. Eu sei que tem muita gente que ama os livros, eu mesma tive uma fase Gaiman, assim, que eu achava tudo. Na verdade, eu me forçava a achar tudo incrível, né? Eu me lembro de ter lido aquele Menino do Cemitério lá, como é que chama? Tá vendo? Eu nem lembro o título. E achei interessante. Eu me lembro de ter gostado mais da premissa daquele livrinho, né? O livro do cemitério, eu acho, né? Então, do que do livro propriamente dito. Ele levou o filho para andar de bicicletinha num daqueles cemitérios abandonados, escoceses, velhões, sabe? E aí ele viu aquele menino andando em meio àqueles túmulos totalmente abandonados, já sem nomes também, um negócio, enfim. Para quem não liga para a questão de, ops, isso aqui é um cemitério, você tem as alamedas ali, dá para a criança andar de bicicletinha, para pensar, né? Não é um lugar que você levaria seu filho normalmente, mas o Neil Gaiman levou. E essa, né, imagem do garotinho andando ali no meio do cemitério fez ter, né, a inspiração para escrever aquele livro. Você vê que, geralmente, né, o Neil Gaiman ele tem umas ideias que giram em torno de coisas interessantes, mas a execução em si fica meio. Teve um livro chamado Lugar Nenhum que eu achei péssimo também. Esse eu achei péssimo na época mesmo, quem acompanhava o canal lá nos primórdios deve se lembrar. Acho que foi uma das primeiras resenhas negativas que eu fiz na minha vida. E depois eu devo ter. Não li Coraline. Ah, eu li também aquele livro que é famosaço dele lá, o. Como é que chama? Ó, esqueci de novo. Deuses Americanos, né? Esse vídeo vocês devem encontrar por aí também. Gente, que livro horrível! E ali eu falei, chega, já tá bom. Ah, mas depois eu li um outro livrinho dele que eu achei bem simpático, mas não vou reler, porque é o tipo de livro que eu tenho certeza que se eu reler, eu vou ficar até com vergonha de ter lido e gostado tanto 10 anos atrás, que foi O Oceano no Fim do Caminho. Então vamos deixar a memória afetiva lá, né? Eu gostei bastante daquele livro. Quando eu li, vamos deixar assim. Mas, gente, não tem jeito. Sandman é o que ele fez de melhor. E não adianta ele tentar fazer uns reboots aí, porque não vai ser a mesma coisa. Então é isso aí, ó, Sleep of the Just, né, o sono dos justos. Gente, essa introdução para a história do Sandman é um negócio tão perfeito que é praticamente impossível alguém ler esta primeira história e não continuar. É simples assim. Então o negócio já começa maravilhoso. Você tem aqui nos anos 20, salvo engano, deixa eu achar aqui para não falar besteira. 1916, nós estávamos em meio à Primeira Guerra Mundial. E aí você tem essa reunião de necromantes, não dá para chamar de outra coisa, porque eles estão tentando, na verdade, trazer a morte, né, num ritual ali de, sei lá, de necromancia. Então não é exatamente um morto que eles estão trazendo, é a morte mesmo. Então é magia negra pesadaça mesmo que eles estão fazendo. Só que aí algo dá errado, né? Ah, sim, são figurões, tá? É num casarão aí, todo mundo rico, aquela coisa toda. O filho, né, que é um adolescentinho, filho dessa família que teve essa ideia e tal. Foi ele quem conseguiu o Grimório de Madalena, que é um livro que tem aí. Aparentemente, o Grimório de Madalena, para quem gosta desses misticismos aqui, Aleister Crowley, esse tipo de coisa. E não adianta, toda vez que eu falo em Aleister Crowley, eu automaticamente me lembro daquele musicão do Ozzy Osbourne chamado Mr. Crowley, que é maravilhoso. Bom, enfim, é isso aí. A parada é pesada. Só que durante este ritual que eles estão fazendo, algo vai dar muito errado e não, eles não vão conjurar a morte. Eles vão conjurar o irmãozinho da morte. Só que eles só vão saber disso lá pro final, tá? Eles vão conjurar um cara que, para começo de conversa, nem vai aparecer nas primeiras páginas. Você vai ler, sei lá, essa história tem 50 páginas. Você vai ler 40 sem saber exatamente quem foi que eles trouxeram. Mas sabe-se que é uma figura que não é a morte, obviamente. Eles prendem essa figura em um círculo de cristal e largam lá. O que eles querem dessa figura é assim, uns dons, né? Sei lá, poderes, vida eterna, sei lá, esse tipo de coisa. Só que o cara dentro desse círculo não está fazendo absolutamente nada, ele simplesmente está lá, ele se recusa a falar, ele não come, ele é um eterno, né? Então ele não come, ele talvez nem respire, porque né, aquela redoma não tem entrada de ar. Então, assim, ele tá ali simplesmente. Ele não reclama, ele não faz nada, ele simplesmente fica ali prostrado. E essas pessoas que o conjuraram começam a ficar muito irritadas. Mas essa irritação vai durar décadas.
Então, começamos em 1916. Quando este cara é preso, algumas coisas estranhas começam a acontecer no mundo. Como, por exemplo, uma garotinha que tá lá na cama ouvindo a história da Alice no País das Na verdade, a Alice através do espelho da mãe, e ela vai ficar aterrorizada com aquelas conversas, né, que são meio bizarras mesmo, se você parar para pensar sobre você é um sonho. Alguém tá sonhando você, a hora que essa pessoa acordar, você vai deixar de existir. Então está aterrorizando a criança, veja bem. É porque Alice no País das Maravilhas é um livro infantil peronomútil, né? E aí ela não vai conseguir dormir porque ela tá com medo dessa história. Você tem um outro garotinho, né, numa situação periclitante ali, né, uma situação de pobreza, que está dormindo e sonhando com lugares maravilhosos ali. Você tem um rapaz no meio da guerra, realmente, que se alistou mentindo a idade. Ele tinha 13 anos, mas ele mente que ele tem 16, porque naquela época, acho que com 16 anos você podia se alistar, salvo engano. E você tem uma moça que está dormindo também, e você vai acompanhando o que vai acontecer com essas pessoas ao longo do tempo. Aos poucos você vai vendo que aquela pessoa que não conseguia dormir não vai dormir. Então aquele cara que tinha um trauma de guerra, né, não consegue dormir, não vai conseguir dormir até chegar ao ponto em que ele vai se matar. Você tem a garotinha que estava, né, dormiu pensando naquela coisa assustadora de você é um sonho, alguém está te sonhando, a hora que aquela pessoa acordar, você vai deixar de existir. Ela dorme nesse sonho intranquilo. Então você vai acompanhando o que vai acontecer com essas pessoas. E assim, elas não acordam mais. Tem alguns deles que vão acordar uma ou duas vezes por ano sem saber onde estão. Essa garotinha, né, que devia ter, sei lá, uns 8 anos, né, ou menos, quando começa a dormir, já adulta, né, sei lá, 40 anos depois, quando ela acorda chorando e chamando pela mãe. Então, não sabe onde ela está, o que está acontecendo. A outra moça que já era adulta, né? Enfim, os pais dela vão morrer num dado momento, não tem mais quem cuide dela, então ela vai para um asilo. E aí você começa a pensar, tá? Isso talvez tenha a ver com o cara que foi conjurado, né? Com aquela entidade que foi conjurada por aquele grupo de bruxos, né? De magia negra. E, e é isso, eles não desistem, né, de tentar conseguir alguma coisa, extrair alguma coisa daquela figura que está naquele círculo. Como eu disse para vocês, décadas vão passar até que finalmente nos dias de hoje, e esta é uma HQ que, salvo engano, começou a sair né, na década de 80, você tem finalmente, né, a cara aí do Morpheus, que nada me tira da cabeça que foi criado, né? A figura foi criada em cima da própria figura do Neil Gaiman. Então ele vai aparecendo aos poucos, cara. Isso aqui é muito bacana. Você ainda não sabe quem ele é exatamente. Então ele começa a aparecer aos poucos, ainda sem falar nada. A gente continua acompanhando as histórias dessas pessoas que dormiram e não acordaram, até que finalmente alguém resolve abrir aquele círculo em que ele estava preso. E aí ele pega um punhado de poeira, olha só, poeira acumulada aí de décadas e décadas. A gente tá falando de uns 70 anos que ele ficou preso ali. Ele pega essa poeira e sopra na cara dessas pessoas. Foram as pessoas que o prenderam. E aí, meus amigos, todo mundo dorme, né? Porque ele é o Sandman. A gente vai entender aí. Num dado momento ele vai virar para aquele garotinho, que agora já é um adulto, já é um senhorzinho, aliás, e vai dizer: olha só, vocês fizeram errado. Vocês não conjuraram a morte, vocês conjuraram o irmãozinho dela. E quando ele consegue sair do círculo, né, efetivamente, todas aquelas, né, os seus algozes agora estão dormindo, todas aquelas pessoas que a gente vinha acompanhando, né, vão acordar. E outra coisa que vai acontecer também é que essas pessoas horríveis terão sonhos horríveis também. Esses sonhos, né, neste sono que não vai passar mais, é isso aí. Eles vão ter pesadelos tenebrosos. Enquanto alguns terão sono eterno, outros vão ficar acordados eternamente. Bom, enfim, os castigos serão feitos e é assim que se encerra, então, esta primeira história. Gente, eu não sei se deu para entender por esta minha fala o quão espetacular é este primeiro volume aqui de Sandman. Me refiro à primeira história deste encadernado imenso. E é isso. Agora o Sandman está livre por aí. A ordem será restabelecida? Talvez, mas provavelmente não, né? Então, temos pano para manga aqui ainda. Então, ao longo dos próximos meses, eu vou ler uma história de Sandman por mês aí com vocês.
Gente, eu digo Sandman, se vocês quiserem dizer Sandman, fiquem à vontade. Mas depois eu ainda vou achar um videozinho do próprio Neil Gaiman pronunciando aqui o nome dessa HQ maravilhosa, que eu vou continuar lendo e comentando com vocês aqui nos próximos meses. São 5 volumes e ainda tem um volume extra da Morte, né? Que eu nunca terminei de ler porque eram compilados, né? Na verdade, era um compilado das histórias em que a Morte aparece no Sandman. Não sei se tem alguma coisa nova lá pro final. Foi o único volume que eu nunca terminei de ler. Mas a ideia é que a gente leia isso aqui por inteiro dessa vez, tá? Muito bem, então este foi o mangá, esta foi a HQ. E na sequência, pessoal, eu li o primeiro conto de Conan, o Bárbaro. Esta aqui é aquela edição antiga da Pipoca e Nanquim, que saía em capa dura com essa jacket de acetato, ó, a capa era assim. Agora eles lançam os 3 volumes, né, dos contos do Conan num box, tá? Em capa comum, mas as histórias estão todas lá, é isso que importa. Esta primeira edição aqui, talvez vocês queiram procurar em sebos. Preparem-se para os precitos, certo? Mas de qualquer forma, existem outros meios de você acompanhar este novo projetinho aqui dos vídeos de quadrinhos e mangás. Então, eu vou ler também um conto do Conan na ordem de publicação aqui da Pipoca e Nanquim por mês e vou comentar aqui com vocês. A primeira história deste encadernado, pessoal, é essa aqui, ó, A Fênix na Espada. Gente, essa história é um espetáculo. Então, esta é a primeira história criada pelo Robert E. Howard, contendo aí este personagem que nesta primeira história ainda é um rei. A gente sabe que o Conan tem outras facetas aí que serão desenvolvidas em contos mais para frente. Se você quiser ler em ordem cronológica, eu nem sei como é que você faria isso, mas algum anjo na internet já deve ter separado todos os livros em ordem. Os livros não, os contos, né? Em ordem cronológica. Mas eu sempre acho mais interessante ler de acordo com a proposta do próprio autor. Se a proposta dele foi contar essas histórias aí meio bagunçaditas, quem sou eu, não é mesmo? Vou ler na ordem proposta. Então, esta primeira história aqui, como eu disse para vocês, nós temos Conan como o rei da Aquilônia. Aparentemente existia um rei tirânico antes, né, que ele mata e assim ele assume o trono. Apesar dele não ser nenhum tipo de administrador brilhante, ele é porradeiro, então ele resolve, né, questões bárbaras, digamos assim. Então, território sendo invadido o tempo todo, temos lá o Conan para resolver esse tipo de coisa. Está um pouco envelhecido aqui também, tá, pessoal? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Talvez o Conan como rei seja a sua última faceta. Aí já, né, a minha ideia é realmente ler essas histórias para conhecer mais desse universo que eu acho fantástico. Essa questão de espada e feitiçaria, gente, é uma coisa muito interessante. É uma das vertentes mais interessantes da literatura fantástica, na minha opinião. Enfim, então aqui você tem o reino de Conan sendo ameaçado pelos próprios moradores locais. Então, assim, eles não estão felizes com o estrangeiro como rei. Por mais que ele resolva paradas importantes, ele não é um deles, né? Então eles estão tramando, eles se juntam, né? Estes homens aí que acham que tem o direito, né? De destronar ali aquele cara e botar um rei deles ali no lugar, vão se unir contra o Conan e é isso que está acontecendo. E esses 4 caras que se unem estão de olho nos outros 3 também. Então, se eles forem traídos, né, eles vão saber o que fazer e eles também estão preparados para puxar o tapete, né, dessas outras pessoas. Então, assim, eles têm um interesse em comum, mas eles também têm interesses pessoais. Eles vão se juntar também para contratar um guerreirão aí chamado Ascalante. E esse guerreirão tem um escravo que é um cara todo entendido em magia também. Ele tinha sido um grande mago, mas ele perde um anel de poder. Ele é assaltado um dia e perde esse anel. Então ele deixa de ser aí este, né, mago fodão aí que ele era antes. Então por isso que ele está nessa situação em que ele é escravo de um desses caras. Só que coincidentemente também teve um anel que foi perdido. Este anel foi roubado em algum momento, ele pegou aquele anel para si e este anel também foi perdido. Então, tem um momento meio bagunçadinho aqui do enredo, que aí eu já não sei se é alguma questão da tradução ou se eu que, né, enfim, olha que eu li e reli aquilo ali, achei meio bagunçado. Mas enfim, haverá um embate entre esses dois.
e o anel será recuperado pelo mago. Como isso acontece, eu não sei, porque me parecia que os dois tinham perdido aquele anel. Mas tudo bem, eu pelo menos aceitei que este anel foi recuperado pelo mago, continuei aqui a leitura e foi joia. Então nós temos aí este mago também muito interessado em matar o Conan para tomar o trono. Um dos quatro lá é um gigante também, um cara chamado Gromel. Então, assim, eles estão guarnecidos. Só que enquanto a batata do Conan está assando, ele vai ter um sonho. E aí ele vai sonhar com um cara que era um antigo sábio. Mas assim, era um cara que morreu há, sei lá, 5 séculos. Ele sonha com esse cara que vai fazer umas profecias meio em código ali que o Conan não vai entender, mas uma coisa que ele vai entender, porque vai acontecer na vida real também, é que este antigo sábio vai marcar a espada do Conan com o emblema de uma fênix. E quando o Conan acorda, a espada dele realmente está marcada. Então, assim, ele sabe que existe um complô sendo armado contra ele. Então, pronto. Ele está armado com esta espada aí que tem a fênix, que é o símbolo de mortalidade, aquela coisa toda, né? Pois então, quando seus algozes chegam, ele já está preparado. Ele vai ficar combalido no meio dessa batalha. Por isso que eu acho que ele já está meio envelhecido, assim, meio lento. Mas ele consegue matar geral também. Em meio a essa batalha toda que está acontecendo ali, ele vai notar a presença de um demônio esquisito ali no meio, que tá ali não só para matar o Conan, mas também para matar o Ascalante. É isso que vai acontecer. E aí a gente entende que aquilo ali era o mago que tinha sido escravo do Ascalante. Pois muito bem. Agora que ele recuperou o anel, ele pôde então se tornar aquele demônio tenebroso. Ele mata o Ascalante, mas aí a gente tem o Conan conseguindo matar esse demônio aí, esse bruxo, com um teco que sobrou da sua espada. Então, durante a batalha ali, a espada foi se partindo, mas a espada ainda está encantada, né? Olha lá como a história se encerra. Ali no chão, onde um monstro morrera, havia, como uma sombra tangível, uma larga mancha escura que não poderia ser lavada. A coisa tinha deixado os contornos claramente gravados em seu sangue, e aquela forma não era de um ser nascido num mundo são e normal. Horrível e sinistra, a mancha pairava ali, como a sombra lançada por um dos deuses simiescos que se acocoravam nos altares sombrios dos templos escuros da terra distante da Estígia. É assim que a gente entende quem era aquele demônio mesmo, enfim. Tudo foi resolvido pelo nosso amigo Conan com essa ajuda sobrenatural aí deste grande sábio com quem ele conversa por sonho e que marca a sua espada na vida real também, né? Então, para você ver que nas histórias do Conan, você vai ter alguns elementos sobrenaturais também, que torna tudo mais interessante do meu ponto de vista. Tá tudo certo? No mês que vem, então, eu volto para a gente ler então a segunda história, que se chama A Cidadela Escarlate. Eu já li essa história no volume 2 do Conan o Cimério, salvo engano, né? Aquela HQ baseada nos contos. Mas eu ainda não li o conto em si. Então, no mês que vem, a gente vai conversar sobre a Cidadela Escarlate, certo? Muito bem, meus amigos. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os 3 filmes que a gente assistiu aqui este mês e mais um show. Vocês vão entender já já. Bem, o primeiro filme que nós assistimos este mês foi, na verdade, o segundo filme do Bourne, né? No mês passado a gente tinha começado a assistir, né, a quadrilogia do Bourne. São os 4 filmes que aparentemente valem a pena. Na verdade, os 3 primeiros valem a pena, porque o quarto, bom. E depois a franquia meio que se expande com outros atores, enfim. No terceiro filme que nós temos é uma continuação direta lá do primeiro e do segundo, então nós temos ainda aquela mesma toada. Você tem o Bourne aí sem saber direito quem ele é, mas já adquiriu aí diversas informações. Ele sabe, inclusive, que ele fazia parte de um programa da CIA de reprogramar jovens para que eles se tornem matadores. Nesse terceiro volume também, aquela mocinha que havia aparecido brevemente nos filmes anteriores, que é a Julia Stiles, foi namorada dele antes dele perder a memória, ter feito ali aquela lavagem cerebral para se tornar uma máquina de matança. Então essa moça vai meio que substituir aquela namorada anterior que vinha acompanhando o Bourne nos outros filmes e será aí o seu interesse amoroso. Mas é sempre uma coisa meio. É porque o cara realmente não se lembra nada dela. Mas enfim, essa moça é meio que uma hacker também, então, ó, ela ainda está envolvida ali com a CIA, ela pode ajudá-lo. Como o Bourne fez parte desse projeto aí todo, só que ele meio que acordou
Então agora ele sabe exatamente o que foi feito com ele, apesar de não ter lembrança do seu passado. Ele precisa ser eliminado porque ele pode, né? Ele se torna uma ameaça para o programa como um todo. Então esse filme vai por aí. Agora, o quarto filme, que se chama Jason Bourne, eu não sei nem por onde começar a comentar um enredo, porque, gente, aquele filme tem enredo? Eu não sei. Primeiro que teve um salto grande, né? Eu acho que o terceiro filme foi ainda naquela primeira década dos anos 2000, e esse quarto volume veio, sei lá, 2016, 2017. Eu tô falando volume, né? Mas enfim, quarto filme, vocês entenderam. E este é meio que um filme absolutamente desnecessário, porque ele só continua essa coisa deles terem descoberto que o Bourne fez parte deste, né, programa aí de reprogramação do cérebro das pessoas, né, para que eles se tornem super soldados, esse tipo de coisa, sabe? É só isso. E é uma correria danada. O filme tem, sei lá, 2 horas de duração, 1 hora e meia do filme fácil é aí composto por correrias, né? Pessoas tentando capturar o Bourne fugindo, o Bourne matando geral, e enfim, a mocinha morre também nesse último filme. Então, assim, vocês têm enredo. Eu diria que não. E se você tem interesse em ver esses filmes, eu diria que você pode parar lá tranquilamente, ó, no terceiro filme. Já tá bom. E depois disso a gente assistiu ao show da Taylor Swift, porque aqui nesta casa nós gostamos de Taylor Swift. Só que é um show longo, né? Ele tem tipo 3 horas e meia de duração. A gente deve ter levado uns 3 dias para assistir aquilo ali. Eu fiquei pensando que realmente você tem que ser muito fã para ficar em pé, né, durante 3 horas e meia em um show empolgadaço. No nosso caso aqui, a gente só gosta de algumas musiquinhas, enfim, mas foi legal. A menina aparentemente tem talento, aparentemente canta. Se ela faz um playbackão safado ali, fica uma coisa bem disfarçadinha. Tem algumas músicas ali que você realmente percebe que tem umas coreografias que impossibilitam que você cante. Mas de repente este é um talento aí sobrenatural que essas pessoas têm, né? E aí quem sou eu para julgar, não é mesmo? Mas existem algumas musiquinhas, né, que realmente você vê que a menina tá cantando e tá se esforçando. Eu gosto muito de uma que chama You're on Your Own Kid, e dá pra ver que ela realmente canta e tem fôlego, porque aquela música ela não para, né? Não dá pra respirar ali no meio. É um negócio impressionante. Sei lá, outra musiquinha que eu gosto muito é August, e ficou uma coisa meio Kate Bush ali também, cantando Wuthering Heights, sabe? Achei legal. Mas ela já começa o show com as músicas mais legais de todas, né? Que é tipo, sei lá, Cruel Summer. E depois vem uma sucessão de músicas que eu desconheço totalmente. Dentre elas, uma de. E assim, quando ela vai fazer a introdução, ela diz: Ó, vocês têm 10 minutos aí? 10 minutinhos da sua atenção? E aí você fica, cara, ela vai cantar uma música de 10 minutos. E ela realmente canta uma música de 10 minutos. Que é a All Too Well, né? Você tem aí uma descrição aí de um término de relacionamento, não sei o que lá. Cujo videoclipe depois eu vim a saber, porque essa semana eu postei alguma coisa no Instagram em que eu estava com o cachecol vermelho e alguém postou ali um comentário dizendo: Ah, parece All Too Well Tati's Version. Eu falei, caramba, peraí. Aí eu fui ver o videoclipe finalmente. É a menina do Stranger Things, né? A Ruivinha. Então, atuando ali, você tem 10 minutos para fazer um curta-metragem, não é mesmo? Enquanto a música rola. E eu descobri assistindo este videoclipe que é a própria Taylor Swift que dirigiu o videoclipe. Achei isso interessante. A menina tem talento, gente. Ela vem de uma geração, assim, que na época mesmo, a gente torcia o nariz à toa, eu diria, né? Ela me lembra também o Justin Bieber. Que, ok, aquela musiquinha do Baby Baby ali encheu o nosso saco. Mas o garotinho tocava, ele apareceu pela primeira vez tocando bateria, né? Vocês lembram disso? Então, até onde eu sei, ele é um multi-instrumentista, ele compõe as músicas, tem umas músicas legais também. Então, assim, ele tá fazendo o dele ali, não tá falando mal de ninguém. A Taylor Swift acho que fala mal de pessoas, né? Mas eu tô por fora das tretas, eu gosto mesmo das musiquinhas e das apresentações. Ali achei tudo muito bonitinho. Ela não é vulgar como algumas meninas da geração dela se tornaram. Então, assim, é uma coisa de bom gosto. As músicas são de bom gosto. Você vê que a menina tem uma preocupação ali em escrever as letras das músicas. Então, assim, é um negócio diferenciado, gente. Não dá pra falar mal sem conhecer, não. Tem que dar uma boa olhada nisso daí. Do que a gente tem musicalmente ultimamente, é uma das melhores coisas que tem por aí pra acompanhar, viu? Pode não ser a sua praia, obviamente, e aí siga a sua vida e seja feliz, não é mesmo? Mas, enfim, ruim não é, você tem que dar o braço a torcer, tá?
O último filme que a gente assistiu ontem à noite. Quando sair aí o próximo episódio do nosso podcast, agora a gente tem um podcast. Eu e Mozão. Então tem link agora sempre na descrição dos vídeos, tá? Caso vocês queiram dar uma olhadinha lá, não tem nada para ouvir enquanto lava a louça, você pode ouvir a gente conversando. A gente fala sobre filmes, livros e whatever. Até sobre mitologia a gente já falou, mas então. E eu aproveito para responder as perguntas que vocês deixam para mim também, que não dá tempo de responder no Instagram, ou as que vocês deixam no próprio episódio anterior do podcast também. É uma grande conversão, tá? Então fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem procurar direto, tá só no Spotify. Pelo menos por enquanto, gente, tá me dando assim uma canseira, né, sabe? Vocês já viram aquele meme semana que vem foi muito cansativa? Então, eu estou neste momento da minha vida. Então, só de pensar em colocar em 1000 plataformas diferentes tá me dando um negócio que, por enquanto, tá só lá no Spotify. Gente, Spotify é gratuito. É que se você não assina, vem umas propagandas em cima, a gente sabe. Mas tá lá e a gente não tá monetizando. Se tiver propaganda, realmente é propagandinha aí da própria plataforma. E quem assina não tem propaganda nenhuma, obviamente. Então fica lá a dica pra vocês. Que eu tô falando disso porque no último episódio que a gente gravou, eu só tinha visto 2 minutos do filme. Que se chama Roadhouse. É um remake de um filme que a gente tinha assistido no mês passado. Comentei no vídeo de encerramento, porque no mês passado nós não tivemos quadrinhos e mangás. Estava muito ocupada relendo Os Miseráveis com o nosso clubão. Desculpa, gente, ficamos sem quadrinhos e mangás, mas os filmes foram comentados no vídeo de encerramento do mês. Então, tá lá meu comentário sobre o Roadhouse dos anos 80. Vamos ver direitinho aqui de quando é esse filme. Eu acho que ele é do final dos anos 80 ou no máximo de 90. Ó, 1989, ó, acertei. É um filme com Patrick Swayze. Em português, o nome desse filme não faz o menor sentido. É Matador de Aluguel. Não, ele não era um matador de aluguel, ele era um leão de chácara. E, enfim, eu não vou me estender muito neste, que é um dos melhores filmes dos anos 80. A gente gosta muito desse filme. Ele é muito bom, é um filme legal, sabe? É um filme que não te cansa, é um filme com um roteiro muito bom, com atores bons. É tudo bacanudo naquele filme. E aí inventaram de fazer um remake, né, para streaming. O Patrick Swayze foi substituído pelo Jake Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, gente, é o Donnie Darko. E aparentemente foi uma exigência do Donnie Darko que o filme fosse passado direto para o streaming, enfim. A questão é que o filme é muito ruim. O texto do filme é muito ruim. E aí parece que tem uma polêmica aí envolvendo ChatGPT gerando o roteiro deste filme. Maravilhoso. Então, assim, talvez essa seja apenas uma desculpa para um roteiro muito ruim tendo sido escrito por roteiristas bem ruins mesmo. Então, essa polêmica toda de foi feito pelo ChatGPT, talvez seja um jeitinho de, né? Vamos deixar o pessoal achar que foi ChatGPT mesmo, que é melhor. A questão é que eles descaracterizaram o filme inteirinho. A gente só não consegue achar o filme horrível, tipo, abaixo de 0, porque o Jake Gyllenhaal é um ator bom, coitado. O que ele tá fazendo ali? Não sei. Precisou pagar um boleto ali, a conta não fechou naquele mês. Ele fala, tá bom, vou fazer esse filme aqui. Primeiro que uma das coisas mais legais do filme antigo era o personagem do Sam Elliott. É um amigo mais velho do nosso leão de chácara aí, do Patrick Swayze. Ele tá tentando resolver. Ele é um cara que ele é chamado para resolver perrengues em bares, em botecos, em casas noturnas. Então ele vai ser chamado para esta cidadezinha em que você tem uma casa dessas que está com muito problema de violência. As pessoas se encontram lá todas as noites para porradaria pura. Então ele vai ser contratado pelo dono daquele boteco para resolver este perrengue por lá. Só que a coisa vai ficando mais complicada. Aquilo ali está sendo promovido, digamos assim, por uma gangue. Existe um crime organizado por trás desta gangue. Então, assim, ele entra ali para resolver um probleminha numa casa noturna e quando ele vê, ele está envolvido com um negócio muito maior. Então, ele precisa de ajuda. Aí vem o Sam Elliott, que é o cara mais legal do mundo. Ele tá a melhor voz do mundo também. É o narrador do Big Lebowski, outro dos meus filmes favoritos da vida. Gente, Big Lebowski é bom demais. Então, você não tem isso no filme. Você tem aí o Jake Gyllenhaal sendo, nossa, fodão pra caramba. Então você tem, no começo, ele é tipo um lutador, ele é um ex-lutador de, sei lá, UFC.
que um belo dia perdeu o controle no ringue e matou o cara na porrada ali, e o cara era meio que amigo dele, então assim, ele tem esse passado, né, sombrio aí e tal. E aí hoje em dia ele faz lutinhas aí no submundo. E aí tem um cara lá que tá ganhando de todo mundo e tal, ele ganhou, sei lá, 5, 6 lutinhas ali naquele dia, e o próximo da fila é o Jake Gyllenhaal. E aí quando ele vê o Donnie Darko, ele diz assim, não, esse cara é o Donnie Darko, não vou conseguir. Desiste, entendeu? Porque o cara é fodão demais. E aí na saída, né, ele vai ser pago porque ele ganhou por... Como é que chama isso? Quando a pessoa ganha, né, o time ganha porque o outro time não compareceu. Tem um nome isso, esqueci. Enfim, ele ganha por isso aí, vai receber o dinheirinho dele. Na saída, ele vai ser esfaqueado por um cara X que tinha apostado no outro cara. E aí ele perde. E aí ele fica muito putaço com o Jake Gyllenhaal e dá uma facada nele, assim, de um jeito. E o Jake Gyllenhaal trata como se fosse uma picada de pernilongo, entendeu? Isso vai construindo a imagem de, ok, temos aqui um personagem fodão, que você não compra. Podia ser, sei lá, pensa aí no ator mais espetacular na sua opinião. Bota aí um, sei lá, Charlton Heston. Não ia dar. Você não ia comprar aquilo ali, porque, pelo amor de Deus, o roteiro é ruim. E aí você tem a dona de um boteco periclitante desses aí que tava lá para contratar o cara que desistiu da lutinha. Mas aí como ela vê que o cara desistiu da lutinha porque o Donnie Darko tava lá, ela resolve tentar contratar o Donnie Darko mesmo. E é assim que ele vai parar nessa cidadezinha, onde tem esse boteco aí que ele precisa consertar a clientela, né, digamos assim, reeducar as pessoas. Como não dar porrada à toa num boteco num sábado à noite? Pois é mais ou menos esse o trabalho dele. E aí ele vai fazer amizade com uma menina local ali que trabalha numa livraria. Tem todo um negócio assim daquela cidadezinha ser muito perto de Cuba e aí parece que o Hemingway frequentava o lugar. Então tentaram colocar um negócio literário ali no meio para ficar, sei lá, booktuber material, sabe? Booktube friendly, né? Então, só que o negócio não funciona. Gente, é assim, é uma sucessão de arremedos ali para você formar um filme que não dá certo. E a moça, que é a médica local ali, que vai ajudar o Donnie Darko, no filme do final dos anos 80, era uma moça espetacular, assim, era uma moça muito bonita. E aí eles colocam uma mocinha, assim, do dia a dia, assim, sabe? Uma beleza comum, assim. A parada toda do filme é que, nossa, este mulherão aí está com o Patrick Swayze. Então, o filme ficou meio solto, assim. Pensa num negócio meio esquisito. E tem a questão também de que, né, sendo um filme de 1989, você não tinha pudores. Você tinha cenas de sexo, há um preço a ser pago por isso. E eu ainda acho, e nada me tira da cabeça que o politicamente correto é um filho feio que a qualquer momento não terá pai e vai cair na conta da direita. Vocês não acham, não? Tudo que envolve um puritanismo exagerado e forçado, né? De repente, não foi a gente, não, que isso. Então, gente, ó, é um filme muito merda, tá? Vale muito mais a pena você assistir o filme de 89 ali, que pode não ter envelhecido bem, assim, em termos de, sei lá, filmagem, mas os atores são bons, o roteiro é redondinho, é um filme legal. E não é uma comédia forçada, porque tem isso também. Este filme aí do Donnie Darko é uma comédia. Só que as piadas não funcionam, pelo amor de... Bom, enfim, acho que já tá bom, né? De maledicência aí. Um filme realmente péssimo. Mas o original vale muito a pena. E é isso então, pessoal. No mês que vem eu volto com mais um conto do Conan, com mais um volume, pelo menos, do Lobo Solitário. Gente, eu realmente quero terminar. Eu tô muito curiosa para saber como é que vai terminar isso. Eu já estou prevendo tragédia. Mesmo porque eu já comprei o último volume e eu vi a ilustração da capa. Então, assim, vamos ver como é que essa história vai se desenvolver aí nessa fase final. E eu volto também com mais uma história de Sandman aí. Me acompanhem. Se você nunca leu Sandman, gente, sério, comecem aí, vocês vão gostar bastante. E é isso então. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.